Saudações, meus caros! No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês a história de uma das escolas que eu trabalho, a Escola Guararapes. Ela faz aniversário agora, no dia 10 de abril. Então, ao mesmo tempo que eu quero apresentar para vocês um pouco da história dessa escola, eu quero propor uma reflexão. Eu quero que a gente pense qual é a relação de uma escola com a comunidade na sua volta, como uma acaba influenciando na história da outra. Então, se tu quer pensar um pouco mais sobre isso, se tu quer conhecer um pouco da história do Guararapes, acompanhe esse vídeo aqui. A história de qualquer escola parte do seu projeto, ela começa então com o seu planejamento, quando o governo ou o responsável particular vai pensar então como vai ser essa relação entre a escola e a comunidade na qual ela vai ser inserida. No caso da Escola Guararapes, o projeto surge antes mesmo da ideia do nome que a gente tem hoje. Esse projeto começa em 1930, vai ser estruturado então pelo governo federal, mas só em 1935 que esse projeto sai do papel e a escola começa a funcionar com o nome então de Grupo Escolar de Arroio do Meio. Um ponto importante aqui é que a escola nasce no mesmo ano do desenvolvimento então da nossa cidade. O município de Arroio do Meio, ele passou a ser independente de Lajeado só a partir de 1935, então, quando a gente tem essa organização desse município que antes era um distrito. Dessa forma, é comum que a estrutura inicial dessa escola seja extremamente simples. A escola vai começar numa casa alugada pela prefeitura, com esse desenho aqui que está representando como seria essa estrutura inicial. Então, era um funcionamento bem simples, voltado para a alfabetização de crianças. Elas levavam sua própria merenda, não tinha muito auxílio do governo, tinha poucos professores e as aulas acabavam acontecendo na mesma sala, independente da fase de aprendizagem em que aquele estudante estava. Então, essa estrutura começou bastante simples, enquanto a cidade ainda estava começando a se organizar, né? Mas as coisas começam a mudar a partir do crescimento, do desenvolvimento da cidade também. O jovem município de Arroio do Meio estava começando a crescer. Novas empresas, novas famílias escolheram então Arroio do Meio para morar e a partir daí então nós teremos também um público cada vez maior para aquela jovem escola também. Então, a prefeitura e a comunidade passam a se organizar, a fazer movimentações para ampliar esse espaço. Até que, em 1940, finalmente nós temos essa nova estrutura. Essa estrutura, então, que vai comportar 6 salas de aula, um espaço para a biblioteca, um espaço para a cozinha, para a secretaria e um amplo pátio para que as crianças pudessem se divertir no seu intervalo, ter um momento de recreação, enfim. Esse novo espaço vai permitir uma reestruturação da educação, com uma divisão mais organizada das fases de aprendizagem. E, bom, finalmente, em 1940, a gente passa a ter o nome da escola que nós temos hoje, Guararapes. Mas de onde veio esse nome? Por que Guararapes? Bom, Guararapes é uma palavra indígena que passa a ideia de sons de tambores. Mas Guararapes também é o nome de uma região do atual estado de Pernambuco, onde aconteceram duas batalhas muito importantes para a história do Brasil. Nessas batalhas, nós tivemos a participação de africanos escravizados, de portugueses e espanhóis que defendiam a sua colônia, o Brasil, da invasão dos holandeses, e grupos indígenas que tinham negociado então a sua participação nesse conflito do lado dos portugueses e dos espanhóis. Nesse momento, o Brasil estava enfrentando a invasão dos holandeses, e nesse processo todo, então, acontecem essas duas grandes batalhas, que vão ser muito marcantes para a história do Brasil e para a construção da sua identidade. Porque todo esse discurso que nós temos da miscigenação do Brasil, da participação de negros, europeus e indígenas, ela passa a ser consolidada e ela é simbolizada a partir desse evento. Então, a escolha do nome Guararapes é uma marca de um nacionalismo, de um patriotismo da época. Ao mesmo tempo, né, a própria ideia de patriotismo ela também está vinculada com a própria escolha de um nome indígena.
de povos originais do Brasil. Dessa forma, desde 1940, nós começamos a ter um processo de desenvolvimento, de expansão da Escola Guararapes. Essa expansão ela foi possibilitada por causa do apoio, do diálogo que a escola sempre teve com a sua comunidade. Analisando alguns jornais da época aqui da região do Vale do Taquari, onde a Arroio do Meio está inserida, nós podemos ver essa relação. Em várias notícias são falados sobre eventos que aconteceriam da comunidade de Arroio do Meio na Escola Guararapes, concursos literários, exposição de trabalhos, eventos artísticos, eventos de dança, enfim, várias questões que reuniam a comunidade, que inspiravam a cultura do município de Arroio do Meio. Eles aconteciam, eles estavam ligados e às vezes eles eram incentivados pela escola, por estudantes, por professores do Guararapes. Então, eu escolhi aqui algumas imagens que marcam essa trajetória da relação Guararapes-Arroio do Meio. Dessa forma, a gente pode ver aqui nessa imagem do canto superior esquerdo um espaço de exposição que aconteceu dentro do Guararapes, simbolizando esse momento da escola como um espaço de saber, como um espaço de desenvolvimento cultural. A imagem seguinte, no canto inferior esquerdo, ela representa um outro papel muito importante para a comunidade, que é essa formação é o desenvolvimento intelectual, ético da cidadania das pessoas de Arroio do Meio. Nós temos aqui uma foto da primeira turma de formandos da escola em 1939. Dando um salto no tempo, nós temos então alguns eventos mais atuais que também mostram esse diálogo da escola com a sua comunidade. Aqui embaixo, no canto inferior direito, nós temos um momento bem marcante para mim, porque eu já estava na escola. Foi um processo de mobilização de professores e estudantes juntos durante manifestações em defesa da educação pública. Em seguida, eu separei aqui uma imagem mais recente, de 2021, que mostra a reabertura da escola de forma presencial depois da pandemia. Para concluir, eu não poderia deixar de falar sobre esse grupo que é fundamental para esse elo entre escola e comunidade, que são os estudantes. Então, para representar esse espaço dos estudantes dentro do Guararapes, eu levantei um pouco o histórico do Grêmio da escola, que teve, desde a sua fundação, um papel muito ativo nesse diálogo de organização de eventos, de contatos dos estudantes com a administração da escola, promovendo debates, promovendo ações para melhorar a vida da escola, para melhorar, inclusive, o entorno da escola. Dessa forma, o Grêmio Estudantil ele foi muito importante para esse processo de desenvolvimento da autonomia, da consciência social e política do papel desses estudantes para aquela comunidade. O Grêmio da Escola Guararapes ele surge em 1984 com o nome Grêmio Estudantil Guararapes. A sua direção era organizada por estudantes da oitava série, o estágio final do antigo primeiro grau, atual ensino fundamental. Então, esse Grêmio foi crescendo, foi se desenvolvendo, ao mesmo tempo que a escola continuou crescendo, ela passou por uma intensa movimentação, pedidos da comunidade para que finalmente tivesse o segundo grau, né, o atual ensino médio na escola, até que em 1987 isso começa a ser organizado e o próprio Grêmio Estudantil passa por uma reorganização, sendo rebatizado como Grêmio Estudantil Edson Luiz, em homenagem a um estudante que foi assassinado pela polícia em 1968. Edson Luiz era um estudante de origem humilde, estava simplesmente participando de uma manifestação, um protesto pacífico, dentro da escola onde ele estudava, reivindicando simplesmente um preço mais baixo para a merenda que era oferecida naquele lugar. E no processo das repressões cada vez mais violentas do governo durante o regime militar, ele foi então assassinado brutalmente pela polícia. Então, os estudantes do Guararapes de 1987 resolveram fazer essa homenagem. Isso já mostra o quanto esses estudantes tinham uma consciência histórica, uma consciência social desse momento. E até hoje, o Grêmio Estudantil Edson Luiz continua bastante mobilizado.
Mesmo com a volta complicada da pandemia, em 2021, nós tivemos uma nova eleição para reorganização, então, do Grêmio Estudantil, e assim a Escola Guararapes continua no seu processo de relacionamento com os seus estudantes, os seus professores e toda a comunidade escolar. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais da história dessa escola. Bons estudos, abraço.